Olá a todos, sejam muito bem-vindos. O meu nome é Carlos Nunes e estou aqui para dinamizar mais um webinar de capacitação para aula digital, neste caso especificamente para primeiro ciclo. Então, neste nosso segundo webinar, vamos trabalhar aqui um pouco na nossa plataforma Aula Digital, mas desta vez para criar um espaço onde podemos partilhar de uma forma mais prática alguns trabalhos com os alunos, algumas atividades e também alguns recursos e também poder receber dos alunos alguma informação relativamente a esses trabalhos. Portanto, para receber um texto que os alunos escrevem, receber uma imagem, um documento, seja o que for. Isto acaba por ser uma forma alternativa a outras plataformas que já possam ter utilizado, como um Classroom, um Teams, um Moodle, um ClassDojo, um Padlet, portanto, tudo formas de comunicar com os alunos, mas neste caso vão ver que é uma plataforma já integrada na aula digital, em que os alunos utilizam o seu utilizador, o utilizador que já criaram para aceder aos recursos, mas neste caso, para aceder aos materiais de uma forma mais organizada, preparadas especificamente por nós, para eles. Ok? Então, para nós acedermos a esta funcionalidade, basta entrarmos na aula digital e acedermos aqui às minhas salas. Portanto, ao clicar em as minhas salas, eu vou ver aqui uma lista de todas as salas que eu já tenho criado. Então, eu posso criar novas salas e posso depois arquivá-las quando já não preciso delas, passado um ano, e posso em qualquer altura associar os meus alunos a ela. Então eu vou fazer esta explicação em duas partes. Numa primeira parte, eu vou limitar-me a mostrar-vos as funcionalidades da ferramenta em algo já criado, só para ver o que é possível fazer, e depois numa segunda fase, vamos começar desde o início a falar de como é que se cria uma sala, como é que se adiciona um anúncio, como é que se coloca um trabalho, como é que se coloca um teste. Portanto, e também podemos ver do ponto de vista do aluno como é que eles veem as coisas e como é que eles enviam, como é que eles respondem às nossas solicitações. Ok? Então, vamos começar aqui com esta minha sala, que eu chamei Sala do Quarto A, mas podia-lhe ter chamado o que eu quiser. Eu tenho aqui 2 alunos apenas, que são os meus filhos, que estão aqui a servir de cobaia. E então vamos entrar e ver o que é que podemos esperar desta ferramenta. Então, aqui do lado esquerdo, conseguimos ver várias áreas. Portanto, área de entrada, área dos trabalhos, área de testes, área de relatórios e área de utilizadores. Nesta área de utilizadores, conseguimos ver os nossos alunos, neste caso o guia aluna. Nos relatórios, conseguimos ver os resultados dos alunos relativamente aos trabalhos e aos testes que já fizeram. E depois, as outras 3 secções são exatamente as mesmas secções a que os alunos terão acesso. Então vamos começar aqui pela secção de entrada. Aqui a entrada é uma zona onde podemos colocar alguns anúncios. Portanto, nós escrevemos o anúncio, como este que eu tenho aqui, e os alunos podem simplesmente responder ao nosso anúncio colocando o seu próprio comentário. Depois eu, como professor, posso fazer aqui uma gestão, posso eliminar alguns comentários, posso continuar a conversa comentando também o que os alunos disseram. Portanto, funciona como uma pequena rede social, mas aqui bastante mais limitada e onde apenas os alunos desta sala podem ver e podem interagir. Portanto, além dos alunos, também podemos ter outros professores, que já vamos ver como é que podemos associar um professor, mas um segundo professor podia ser, por exemplo, o professor da disciplina de inglês que trabalha comigo dentro deste espaço. Okay? O professor de inglês também poderia criar o seu próprio espaço e usá-lo à parte, mas neste caso até podíamos trabalhar aqui em conjunto e manter os materiais aqui no mesmo espaço. Depois aqui a secção dos trabalhos, e eu volto a recordar que ainda não estamos naquela fase de ver como é que se faz, estamos apenas na fase de ver o que pode ser feito. Ok? Então, aqui na zona dos trabalhos, consigo ver todos os trabalhos que eu lancei, portanto, com os títulos que eu próprio defini, consigo ver quais as datas de início e de fim para cada trabalho e ver quantos alunos é que já responderam a este trabalho. Por exemplo, aqui a atividade, o trabalho, o último livro que li, já tem uma resposta de um dos meus 2 alunos, ok? Portanto, e ainda não avaliei nada. Neste segundo trabalho, o sistema solar, ambos os alunos responderam e ambos têm uma média de 100, uma vez que eu já lhes dei o feedback.
e já posso, e vejo aqui as suas notas. Os outros trabalhos são trabalhos que vão ser lançados no futuro, que já estão aqui preparados, mas que os alunos ainda não podem aceder até que chegue à data certa. Então, se eu clicar aqui no Sistema Solar, eu consigo depois ver qual o enunciado. Isto é parecido ao que os alunos também irão ver. Portanto, tenho aqui o enunciado, tenho aqui alguns anexos, e esta é a grande mais-valia desta ferramenta, em que os anexos são os próprios recursos que existem no manual digital. Também posso adicionar outros recursos, como um documento, uma imagem, um link para algum recurso externo que eu tenha guardado no meu computador, posso partilhá-los aqui também. Okay? Mas aqui a mais-valia é termos acesso à base de dados das várias animações, das várias fichas, dos vários testes, e escolhê-los e dar acesso aos alunos a partir daqui. Também poderemos ver no próximo webinar, em que vamos falar das minhas aulas, em que eu até posso preparar e mostrar aos alunos quais é que são as páginas que eles precisam de ver, e dar-lhes acesso às páginas e dar-lhes alguma tarefa, mas isso depois iremos ver também num próximo webinar. Portanto, os alunos aqui eram convidados a escrever um pequeno texto e que eu posso depois ver aqui dentro de cada aluno. Eu consigo ver o texto que ele escreveu, consigo dar um feedback em forma de texto e consigo atribuir aqui uma classificação, e ele vai receber também uma notificação com essa classificação. Portanto, aqui posso ver o que é que cada aluno respondeu e, portanto, assim é bastante fácil eu manter um registro do que os alunos vão fazendo, e os próprios alunos também conseguem ver o que é que já fizeram, o que é que não fizeram. Portanto, e assim fica tudo mais organizado e os alunos não precisam de estar a ir a abrir a página X do manual e depois ir à aula digital à procura do recurso associado. Aqui eu acabo por lhes ajudar e dar aqui esta explicação de uma forma mais eficiente. Então, se fosse preciso avaliar um aluno, portanto, era fazer a mesma coisa, aceder à atividade, neste caso a este trabalho, ver a resposta do aluno. Portanto, consigo ver que este aluno Gui já submeteu o trabalho, mas eu ainda não tenho uma nota. A aluna Luna ainda não respondeu, mas se eu quiser posso ir já aqui ver a resposta do aluno, que pode ter um texto, mas também pode ter um anexo, uma imagem. Eu posso abrir, posso ver qual é que é e depois posso atribuir aqui uma nota. Portanto, isto aqui é a parte mais fácil, que é só ver e dar o feedback e está tudo bem. Mas aqui até vou dar uma nota diferente, 90%. Pronto, depois é só enviar a nota e todos os alunos a quem eu atribuí o feedback recebem a notificação respectiva de que foi atribuída uma nota. Portanto, então, voltando aqui à sala do quarto A, isto é o que podíamos fazer então aqui nos trabalhos. Nos testes, é um local onde eu coloco um ou mais testes aos alunos, testes estes que vêm da base de dados de testes dos próprios recursos digitais associados ao meu manual. Também é possível eu criar os meus próprios testes, isso também será mais uma coisa que iremos ver no próximo webinar, mas por defeito o mais simples é usarmos os testes que já estão definidos na aula digital e nós só precisamos de escolhê-lo, lançá-lo, definir as datas e os alunos depois tratam do resto. Portanto, neste caso eu consigo ver que os alunos tiveram estas notas, consigo ver o relatório de cada aluno individualmente associado a este teste e ver para cada questão o que é que acertaram, o que é que falharam. E, por exemplo, aqui na questão 4, ele falhou e consigo ver o que é que o aluno respondeu. Portanto, assim, de uma forma super simples, o próprio aluno, quando faz este teste, este questionário, também recebe logo a nota, tem logo um feedback imediato da classificação que obteve. E no meu caso, de professor, depois isto é apenas mais um registro a ficar aqui nos meus relatórios. Ok? Portanto, estas 3 secções iniciais, volto a repetir, são as mesmas 3 secções a que os alunos têm acesso. Portanto, depois eu, professor, terei provavelmente aqui interesse em ir aos relatórios, como eu já mostrei há pouco. Agora, aqui com a diferença de que há pouquinho o Gui nos trabalhos tinha 100% de média e agora tem 95% por causa
desta segunda nota que eu lhe dei. Portanto, que ajustou a média. É possível exportar estes relatórios. Portanto, a exportação vai ser feita para um ficheiro que eu depois posso abrir aqui no Excel. Portanto, e fica assim bastante prático aceder a todos estes registros. Então, esta é uma visita guiada muito rápida àquilo que eu posso fazer com a aula digital. Agora, vamos ver como é que podemos fazer tudo isto. E vamos começar pela criação da própria sala. Então, eu vou regressar às minhas salas e eu vou clicar aqui onde diz Nova Sala. Portanto, eu posso ter várias salas e posso ter apenas uma, depois posso eliminá-las, posso arquivá-las, portanto posso fazer tudo isso. Eu não preciso criar uma sala para cada ano obrigatoriamente. Imaginem que eu tenho uma turma mista com alunos de terceiro e quarto ano, eu não preciso obrigatoriamente criar uma sala para cada grupo de alunos. Eu posso criar uma sala onde estão todos e quando eu lanço um trabalho, já vamos ver isso à frente, eu decido para quem é que este trabalho é. Eu posso até lançar um trabalho para um aluno específico que precisa de recuperar alguma coisa porque esteve em casa. Então eu consigo especificar muito bem para quem é que os trabalhos são. Não preciso estar a separar os alunos em espaços diferentes. Então eu vou criar aqui uma nova sala. Eu vou-lhe chamar Webinar Aula Digital. Posso colocar uma descrição, é opcional. Não sou obrigado, neste caso não vou escrever e vou simplesmente clicar em Criar Sala. A primeira coisa que me vai ser pedida é para, vamos aqui confirmar, é para associar alguns alunos, para adicionar os meus alunos aqui. Então, se eu clicar em associar alunos, eu vou ver aqui as duas formas que os alunos têm para aceder. Uma delas é através deste código. Eu já vos vou mostrar como é que depois eles poderiam usar este código. Nós fornecemos este código aos alunos, explicávamos como é que eles acediam e depois eles entravam automaticamente. Em alternativa, podemos escrever aqui os e-mails dos alunos ou dos encarregados de educação e eles vão receber por e-mail um convite, simplesmente clicam lá a dizer aceito e entram. Mais uma vez, reforço que os alunos precisam ter uma conta da aula digital. Como provavelmente já têm uma conta para aceder aos recursos digitais, portanto, é usar exatamente a mesma conta para isto. Então, eu posso fazer isto já ou posso fazer isto mais tarde. Então, eu vou voltar aqui mais tarde e agora vou cancelar e eu posso começar já a preparar os meus materiais mesmo sem alunos nenhuns. Se depois, mais tarde, eu precisar de associar algum aluno, eu venho aqui, novamente na entrada, ao associar utilizadores e vou então dizer se quer associar mais alunos ou professores. Portanto, aquela situação que eu referi de um professor de inglês ou outro par pedagógico que faça parte aqui da minha turma. Portanto, e os professores têm um código diferente dos alunos, mas também posso convidar os professores por e-mail. Provavelmente é o que fará mais sentido no caso dos professores. Se for preciso associar alunos, é exatamente a mesma coisa. O código dos alunos está aqui. Eu até vou copiá-lo para depois vocês verem como é que isto se utilizaria se um aluno precisasse de aceder aqui, ok? Depois eu já vou mostrar mais tarde. E agora, chegou a altura de criar os meus materiais. Então, para criar os materiais, eu venho aqui ou aos trabalhos, aos testes, ou na própria entrada. Então vamos começar pela entrada. Eu vou criar aqui um post. Portanto, eu vou escrever apenas olá. Posso anexar um ficheiro ou anexar um link para uma página. Portanto, aqui é uma interação muito simples. Eu vou escrever apenas um olá e publicar. Portanto, e depois os alunos iriam receber esta notificação no e-mail ou quando eles viessem aqui, eles viam logo aqui esta mensagem. Depois, para fazer o comentário, sendo aluno ou professor, basta vir aqui e fazer um comentário. Pronto. Então agora, para vermos tudo isto em funcionamento, eu vou fingir que sou um aluno e que venho aceder aqui a esta sala para poder começar a ver estes recursos. Eu tenho que fazer isto já, porque eu depois não consigo exemplificar a criação de trabalhos e testes porque eu preciso de dizer para que alunos é que aquele trabalho é. Okay? E se não tiver alunos, na verdade, eu consigo gravá-los, mas pronto, não vai acontecer nada. Então, eu vou puxar esta janela para o lado. E esta janela que tem aqui um topo mais escuro é o aluno, ok? Eu vou só usar agora durante um bocadinho, só para não haver confusão. Então,
Quando os alunos entram, isto é o que eles veem. A biblioteca, as minhas salas. Se um aluno clicar em as minhas salas, ele vai ver as salas em que ele fazia parte. Portanto, isto como é um dos meus filhos, portanto, ele já estava inscrito naquela sala e aparece aqui. Mas se este aluno quisesse associar-se a uma sala, clicava em associar sala, ele não tem aquela opção de criar, tem esta apenas, e colocava aqui o código que eu lhes tinha fornecido. Portanto, depois, eles clicavam em adicionar, e é só isto. E ele já está dentro deste espaço. Okay? Isto é o que o aluno precisa de fazer, e depois a partir daqui o aluno apenas escreve o que precisa aqui nos comentários. Portanto, pode começar logo a interagir. Portanto, é só isto. Na prática, vocês como professores também podem vir aqui a associar sala, porque nós também temos essa opção e podemos ser, entre aspas, alunos num espaço destes, e podemos pôr também um destes códigos se fosse necessário. Se vocês usarem este código, na verdade vocês conseguem aceder a este espaço que eu vou colocar aqui. Na verdade, eu não sei como é que isto vai reagir se eu tiver centenas ou milhares de alunos. Acho que não está preparado para isso, mas podem experimentar. Se experimentarem, eu depois, durante o próximo fim de semana, eu coloco lá uma atividade de demonstração e um teste, só para vocês sentirem-se no papel de alunos, para verem como é que os alunos recebem as notificações e como é que podem responder. Portanto, será interessante também experimentarem do lado deles, para lhes conseguirem explicar melhor como é que as coisas funcionam, porque às vezes são um bocadinho diferentes do lado do professor. Ok? Mas pronto, agora vamos largar o papel de aluno e vamos regressar ao papel de professor. Então, se eu agora mais tarde voltasse aqui às minhas salas e entrasse nesta sala, eu conseguia ver que já tenho aqui um aluno. E se eu entrar, eu até consigo ver aqui na atividade recente que tenho aqui um novo aluno associado. Ok? E já consigo ver aqui o comentário dele. Portanto, e a partir daqui, eu tenho um aluno, já consigo começar a usar a sala de uma forma mais normal. Então, vamos experimentar a criar um trabalho. Eu vou aos trabalhos, eu vou clicar em novo trabalho, vou colocar aqui o título, eu vou-lhe chamar exercício 1 apenas. Podemos colocar aqui um enunciado. Às vezes até poderá não ser necessário, porque os anexos poderão ter o enunciado em si. Neste caso eu não vou escrever nada, até para ser mais rápido. Temos a data de início e temos a data de fim. Portanto, podemos definir, por exemplo, eu vou colocar aqui uma atividade para começar hoje e acabar no dia 13. Ok? Portanto, eu posso dizer se este trabalho tem avaliação ou não. Portanto, porque pode ser um trabalho em que eu não tenha que dar uma nota. Ok? Portanto, por defeito, tem lá que sim. E agora, vou fazer duas coisas. Dizer para quem é que é este trabalho. Como eu só tenho um aluno, pois não tenho muita escolha. Mas se eu agora selecionar todos os meus alunos que eu tenho agora, estes alunos vão receber esta notificação. Se vocês entrarem mais tarde, vocês como os meus alunos fictícios, se entrassem neste espaço, não têm acesso ainda a esta atividade, porque ela não foi disponibilizada para vocês. No entanto, como eu disse, se alguém entrar, eu depois durante o fim de semana eu coloco qualquer coisa para toda a gente, para vermos como funciona. Pronto. Então uma delas é escolher para quem é. Se nós não nos esquecermos, depois isto avisa-nos. Diz, olha, ainda não associaste alunos, vê lá isso. É preciso associar alguns alunos. E agora, eu vou escolher que tipo de recurso é que eu quero adicionar. Os 3 recursos da direita são os mais básicos. Portanto, um link para uma página qualquer, um texto que eu escrevo aqui diretamente, ou um ficheiro, um PDF, um documento do Word, uma imagem, um áudio, qualquer coisa que eu tenha guardado no meu computador. Depois, estes 2 mais à esquerda são específicos da plataforma Aula Digital. As aulas é algo que vamos ver na próxima atividade, ou melhor, no próximo webinar, que é muito interessante, será um dos mais úteis para usar aqui, mas implica eu explicar-vos mais algumas coisas. E temos os recursos simples do nosso manual. Então, se eu clicar em recursos, eu consigo aceder aqui aos manuais que eu tenho disponíveis. No meu caso eu tenho muitos, não é? Mas eu até posso especificar, não especificar nenhum manual e ir ao meu banco de recursos.
E o que é que ele vai fazer? Ele vai me deixar fazer uma pesquisa de todos os meus recursos. Imaginem que eu escrevo aqui Natal. E ele vai à procura de todos os recursos que tem a palavra-chave Natal incluído. Portanto, tenho um teste, tenho aqui algumas animações, aqui uma ficha, uma animação. Pronto, eu quero esta animação, quero este vídeo e quero este áudio. Ok? Vou adicioná-los e estes 3 recursos são adicionados aqui para os alunos poderem ver. E depois posso continuar a adicionar mais recursos, posso fazer a mistura que eu quiser e eu até consigo ordenar qual é que é o recurso que aparece em primeiro lugar para eles terem uma sequência melhor definida. Portanto, e é só isto que eu preciso de fazer. Portanto, criar o trabalho, escolher o nome, escrever o enunciado, se eu quiser, adicionar recursos, escolher os alunos, está feito. Clique em enviar e neste momento os alunos vão receber esta notificação que têm este trabalho à espera deles. Se eu não fizer isso e gravar apenas, fica aqui guardado como rascunho, para eu enviar mais tarde. Ok? Neste caso, vamos enviar agora mesmo e este trabalho fica como submetido. Ok? Vai aparecer aqui na minha lista, tenho 0 respostas, obviamente, e posso continuar. Neste caso, vamos experimentar a criar um teste. Portanto, vou à secção de testes, clico em novo teste e vou aqui definir, mais uma vez, data de início e data de fim. Vamos pôr entre hoje e amanhã. Vou selecionar os meus alunos e vou adicionar teste. É semelhante ao que fiz há pouco, só que agora apenas com testes, ok? Em que os recursos são testes. Eu vou aqui escrever oralidade, presumo que haja alguma coisa. Ok, eu vou escolher aqui um qualquer e vou adicionar o teste e depois os alunos irão ter acesso a este teste. Vou enviar, está enviado, está feito. Ok, aqui a minha explicação pode parecer que está a ser um pouco demorada, mas na verdade isto é sempre muito rápido. Ok? Só para vermos aqui mais um trabalho de exemplo. Eu vou voltar aos trabalhos, crio um novo trabalho, escrevo o título, enunciado, datas, recursos, vamos escolher aqui um recurso qualquer, vamos pôr aqui um do 2º ano, estudo do meio, pode ser aqui este simulador, adicionar recursos, está feito, escolho os alunos, está feito, enviar, feito, ok? Portanto, isto acaba por ser muito rápido. Depois do ponto de vista de alunos, vocês também terão a oportunidade depois de experimentar. De qualquer forma, eu desafio-vos já a criarem as vossas salas, mesmo sem adicionarem alunos, verem como é que funciona, experimentarem isto que eu fiz aqui e verem o quão fácil é criarmos estes espaços. É muito importante referir que nestes espaços só estão presentes os alunos que fazem parte da nossa turma, portanto mais ninguém vai ter acesso a este espaço. Ok? Então aqui, fazendo um pequeno resumo de tudo o que vimos aqui sobre a utilização das minhas salas. Então, em relação a algumas das características, portanto, é um espaço virtual onde nós podemos então partilhar com os alunos alguns recursos, sejam eles do livro ou sejam recursos externos que vamos buscar outros sites ou no nosso próprio PC. Nós temos uma forma muito eficaz de comunicar com os alunos, tanto em termos de colocar um anúncio rápido e ver as respostas dos alunos, como também dar feedback aos alunos e dar algum tipo de classificação a uma atividade, se bem que não precisa de ser feito dessa forma, mas se quisermos podemos classificar os trabalhos usando a própria plataforma. Tudo o que os alunos fazem fica registado, há um registro do que está feito, do que falta fazer, do que está atrasado, portanto, e tanto nós como cada aluno consegue ter essa percepção. Pode ser também uma plataforma usada para servir de ajuda aos encarregados de educação a verem as tarefas que os alunos têm. Às vezes eles atrapalham-se a explicar lá em casa o que é o trabalho de casa, ou esquecem-se do livro em casa, e aqui é uma forma de terem sempre à mão as tarefas que precisam de fazer e também, se fosse necessário, um espaço para as entregar. Se bem que em muitos casos podem entregar depois na próxima aula, pronto, que é também uma situação típica. Então isto aqui é o que eu tenho para vos falar aqui neste segundo webinar sobre as minhas salas.
Depois, no próximo webinar, até vamos falar de alguns recursos que poderão ser usados nas salas, que são os meus testes e as minhas aulas. Portanto, dentro de algum tempo, iremos abordar isto, que serão recursos muito valiosos para usarmos nas minhas salas ou usarmos mesmo que a gente não use as minhas salas. Podemos enviar aos alunos de outras formas. E então, encontramos no próximo webinar, que como já vimos, poderá ser bastante interessante, em que vamos falar dos tais temas de os meus testes personalizados e também de uma forma de personalizar as minhas aulas, ok? Então, vemo-nos no próximo webinar. Até lá!